Olá, meus alunos queridos do primeiro ano. Resolvendo agora então a atividade da aula 3, o exercício da atividade da aula 3. Como vocês viram lá, esta aula tem o assunto sobre queda livre. Então ele mostra lá as equações de queda livre e também no final da aula lá ele faz uma demonstração de como se faz o cálculo da aceleração da gravidade sobre a Terra. Tá? Então, começando aqui, exercício número 1, desprezando a resistência do ar, calcule o tempo de queda de uma pedra abandonada de uma altura de 20 metros em relação ao solo. Para fazer esse exercício aqui, ele considera o G 10 metros por segundo ao quadrado. Para fazer esse exercício especificamente, nós vamos usar essa equação aqui. Ela é específica para calcular tempo de queda. O que você vai fazer? Simplesmente vai fazer isso aqui, ó. A fórmula da altura, resumindo, quando você tira a velocidade inicial, tira a altura inicial, fica h igual a gt ao quadrado sobre 2. E aí, se você isola esse t aqui, ó, o que você vai fazer? O 2 vai passar para cima multiplicando e o g vai passar para baixo dividindo. Olha lá, 2h sobre g. E como é t ao quadrado, então ficaria um quadrado aqui. Então, para tirar o quadrado, eu tenho que tirar a raiz desse lado aqui. Então, essa aqui é a fórmula para calcular o tempo de queda. Então, t igual a raiz de 2h sobre g. Então, olha lá, ó. Qual é a altura? 20 metros. Então, 20, 2 vezes 20 dividido pelo g, que vale 10. Cancela um zero em cima, um zero embaixo. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4. Então, 2 segundos é o tempo de queda. Beleza? Questão número 2. Da janela do 8º andar, a 30 metros de altura, uma pessoa lança uma bola verticalmente para baixo com velocidade escalar de 10 metros por segundo. Determine depois de quanto tempo a bola lançada terá percorrido metade da distância até o solo. Então, vamos lá. Metade da distância, então, a altura total é 30. 30 dividido por 2, 15 metros. Considera a altura inicial 0. Usa-se aquela equação para cálculo de altura. Então, h é igual a h0 mais v0t mais gt ao quadrado sobre 2, certo? Então, o h0, 0, o h, 15, o v, que é a velocidade inicial, ele disse lá que era 10, e como eu não tenho tempo, eu vou deixar o tempo. Então, t, mais g, que vale, então, 10. Lembrando, como ele está com movimento vertical para baixo, o g é positivo. Se fosse o movimento vertical para cima, esse valor aqui seria negativo. Então, 10 vezes t ao quadrado sobre 2, cancela o 10 com o 2, sobra 5, não é isso? Então, 15 igual a, o 0 tira fora, sai, 10t mais, então 10 por 2, 5t ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou passar esse 15 para cá, ele vai ficar negativo, e eu vou ler a equação neste sentido aqui. Então, 5t ao quadrado, olha aqui, ó, 5t ao quadrado, mais 10t, passo 15 para cá, fica menos 15. Menos 15 igual a 0. Para facilitar os cálculos, o que eu faço? Como eu estou vendo aqui que tudo é divisível por 5, então eu vou dividir por 5 para facilitar as contas. Então, 5 por 5, 1. 10 por 5, 2. 15 por 5, 3. Certo? Então, isso aqui, essa equação de segundo grau vira t ao quadrado mais 2t menos 3 igual a 0. Então, como isso aqui é uma equação de segundo grau, para calcular o t, eu tenho que usar Bhaskara. Então, para calcular o t, como é que faz? Bhaskara menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, agora sabendo lá, o a vale quanto? 1. O b vale quanto? 2. O c vale quanto? Menos 3.
certo? Então eu pego esses valores aqui e jogo aqui em Bhaskara e acho o valor do tempo. Então t igual, olha lá, b, quanto que vale o b? 2, só que é menos 2, então menos 2, mais b ao quadrado, de novo, ó, quanto que dá menos 2 ao quadrado? 4. Menos 4 vezes a, quanto que vale o a? 1. Quanto que vale o c? Menos 3, certo? Menos com menos vai dar mais, 3 vezes 4, 12. Então aqui dentro da raiz vai ficar 4 mais 12. Então lá, menos 2 mais 4 mais 12 dividido por 2. Menos 2 mais 4 mais 12, 16. Então fica a raiz de 16 sobre 2. Raiz de 16, 4. Então, menos 2 mais 4 sobre 2. Menos 2 mais 4, quer dizer, 4 menos 2. 4 menos 2, 2. 2 sobre 2, 1. Então, 1 segundo. Então, essa é a questão 2. Questão 3. Uma pedra lançada para cima com velocidade escalar de 36 km por hora num local aqui na Terra, onde é possível desprezar a resistência do ar. Quais são os valores de velocidade da aceleração escalar na pedra no ponto mais alto? Quando você joga qualquer objeto verticalmente para cima, no ponto mais alto, a velocidade será nula, porque o objeto sobe, 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 vai diminuindo a velocidade, diminuindo, diminuindo, até parar. Daí ele inverte, né, o sentido e desce. Tá? Então, no ponto mais alto a velocidade é nula. E olha só o que não muda. Não muda o valor da aceleração da gravidade. Certo? Então, velocidade nula e tem aceleração, que é a aceleração da gravidade que vale 10. Ok? Questão 4. Do alto de uma torre de 60 metros de altura foi lançada uma pedra verticalmente para cima com velocidade escalar de 20 metros por segundo, que na descida caiu no chão, no pé da torre. Utiliza G igual a 10. Letra A. O tempo total que a pedra demorou no ar a partir do momento em que foi lançada até atingir o solo. Então, 4, letra A. O que você vai fazer? Você vai usar a mesma equação que eu usei na 2, certo? Que é a equação da altura. Então, H igual a H0 mais V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Então, H... Por que eu coloco aqui 0? Porque a pedra, o objeto lá, ele vai subir, vai descer, e quando ele desce e bate no solo, a altura é 0. Então, altura final, 0. Altura inicial, 60, não é isso? Velocidade de lançamento, 20 vezes t. Agora, olha aqui, ó, menos 10, porque ela foi lançada para cima e não para baixo. Então, menos 10 vezes t ao quadrado sobre 2, ok? Então, olha só o que eu vou fazer. 10 por 2, 5, né? Então, 60 mais 20t menos 5. Lembrando, antes lá que eu dividi tudo por 5, que era tudo dividido por 5, então aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Dá para dividir por 5, dá para dividir por 5, dá para dividir por 5, certo? Então, 5 por 5, 1. Então, fica menos 1 aqui, tá lá, ó. Menos t ao quadrado. 20 por 5, 4. 60 por 5, 12, certo? Só que daí, para resolver Bhaskara, o A aqui é negativo, então vamos trocar. Então, eu vou multiplicar essa linha aqui por menos 1, certo? Daí, este fica positivo e os outros ficam negativos, certo? Tá, e agora, então, Bhaskara, mesmo que o anterior lá, questão 2. Então, olha lá, A vale 1, B vale menos 4, C vale menos 12. Então, menos B, olha lá, menos com menos vai dar mais, então, mais 4. Mais raiz de b ao quadrado. Então, 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes a. O a vale 1. Então, 4 vezes 1 vezes c. C vale menos 12. Então, tá lá, menos 12. Certo? Menos com menos dá mais. 4 vezes 12, 48. Certo? Então, vai ficar 16 mais 48.
16 mais 48, 64. Raiz de 64, 8. Então fica 4 mais 8 sobre 2. 4 mais 8, 12. 12 por 2. Então 6 segundos é o tempo de permanência no ar. Letra B. A altura máxima em relação ao solo atingida pela pedra. Então, para calcular essa altura máxima, olha só o que você vai ter que fazer. Você vai ter que usar essa equação aqui, é a chamada equação de Torricelli. P ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2GH, certo? Como é um lançamento vertical para cima, lembrando então esse cara aqui vai ficar negativo, então aqui fica negativo, certo? Por que eu coloco aqui 0? Porque lembra que eu falei antes na questão 3? Na questão 3, quando você joga qualquer objeto vertical para cima, no ponto mais alto a velocidade é 0. Então é por isso que eu vou saber que esta altura aqui, ó, vai ser a altura do ponto mais alto. Mas vai ter um detalhe depois que vocês vão ter que prestar atenção. Então 0 igual a velocidade inicial, ele jogou a pedra para cima com 20 metros por segundo, né? Então fica 20 ao quadrado menos, por quê? Porque está jogando para cima, então o G tem que ser negativo, menos 2 vezes 10 vezes H. 2 vezes 10, 20, 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Então 0 igual a 400 menos 20 vezes H. O que tem letra passa para o outro lado, trocando de sinal, certo? Então, 20H igual a 400, o 20 está multiplicando, passa dividindo, 400 por 20, cancela um 0, 40 por 2, 20 metros. Só que este 20 metros aqui foi a altura a partir dos 60 metros, que era a altura da torre. Então, olha só o que tem que fazer. 20 é o que o objeto percorreu a partir dos 60. Então, eu vou ter que somar os dois para dar a altura máxima, certo? Então, altura máxima igual a 80 metros. Questão 5, tá? Última questão. Resumindo aqui, é o seguinte. O malabarista, lá, ele joga as 3 bolinhas para cima. E se você ler isso aqui, você tem que entender o seguinte. Quando ele joga a primeira, começa a contagem do tempo. Joga a segunda, então já são 0,6. Quando ele joga a terceira, a segunda está na mão dele. Então, quer dizer, a primeira, né? Perdão, a primeira está na mão dele. Então, a primeira bolinha sobe 0,6, desce 0,6. Então, 0,6 é o tempo de permanência no ar. Então, isso que você vai ter que entender quando você lê esse texto aqui, tá? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Então, tá lá, ó. Tempo de subida de uma bola é de 0,6 segundos, que corresponde ao mesmo tempo de descida, certo? Então, primeiro, o que você tem que fazer? Você tem que calcular a velocidade de lançamento. Velocidade de lançamento vertical para cima. V igual a V0 mais G vezes T. V igual a 0. Por quê? Porque a bola lá em cima possui velocidade nula no ponto mais alto. Igual a V0. V0 que eu quero calcular. Menos 10, que é o G. Por quê? Porque é lançamento vertical para cima, então G é negativo. Vezes, lembra lá, ó, 0,6, que é o tempo de subida. Então, 0 igual a V0 menos 10 vezes 0,6 menos 6, certo? Passo esse para cá, fica menos V0. Ficaria assim, menos V0 igual a menos 6. Daí o que você tem que fazer? Multiplicar por menos 1. Daí vai ficar tudo positivo. Então, a velocidade inicial é 6 metros por segundo, lançamento vertical para cima. Segundo passo, daí calcular a altura, né? Com tempo de 0,6 segundos, calculando com a equação da altura. H igual a H0 mais V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Então, 0, né? Porque é a partir do solo, 0, altura inicial 0, mais velocidade inicial, então, deu 6. Vezes, quanto que era o tempo mesmo de subida? 0,6. Menos 10, por que menos 10? Porque é vertical para cima.
vezes 0,6 ao quadrado, que é o mesmo tempo, ó, t e t. Se aqui vale 0,6, aqui também tem que ser 0,6, é o mesmo t, ao quadrado sobre 2. 6 vezes 0,6 dá 3,6, menos, olha lá, 10 dividido por 2, 5, 0,6 ao quadrado, é 0,6 vezes 0,6, que dá 0,36. Então, 3,6 menos 5 vezes 0,36. Então, 3,6 menos, isso aqui dá 1,8. 3,6 menos 1,8, então, altura total alcançada, 1,8 metros. 1,8 metros vezes 100, para transformar em centímetros, então vai dar 180 centímetros. Portanto, a resposta desta questão aqui seria lá, ó, a letra B, 180 centímetros.